Olá, seja bem-vindo a esse tempo de aprendizado da Palavra de Deus, da nossa Igreja Batista Fonte Morungaba. Quero começar este estudo bíblico pensando junto com você sobre uma tendência muito forte em nossos dias. Hoje em dia, muitos querem ser influenciadores bem-sucedidos, influenciadores digitais principalmente. Isso dá visibilidade, dá fama, dá dinheiro. Só que tem também as pessoas que não querem, preferem ficar no anonimato e o que parece ser uma boa escolha. Entretanto, todos os cristãos são convocados, chamados para serem influenciadores, seja presenciais, digitais, somos chamados para influenciar o mundo em que nós vivemos. Agora, não influenciarmos nos setores da mídia que estão bombando com os influenciadores, setores como beleza, física, fisiculturismo, gastronomia, turismo, entretenimento, moda, educação, tecnologia. O Senhor não exige que nós exerçamos influência nessas áreas. A área que o Senhor exige de nós, que sejamos influenciadores, é a área do Evangelho. E eu quero ler para você e com você palavra de Paulo, apóstolo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 5, a orientação que ele nos dá é essa: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que vocês saibam como devem responder a cada um. Para que as pessoas se acheguem a Cristo, creiam em Cristo, entreguem suas vidas para Jesus, alguma coisa precisa impactar suas vidas, algo plausível, algo tangível, razoável, aceitável, precisa chegar até elas para que elas se convençam e decidam seguir Jesus. As pessoas precisam de razões concretas para agarrar a fé cristã. Claro que além da ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas quando a gente pensa em coisas concretas que precisam chegar até elas, nós pensamos em Jesus Cristo e ele hoje parece um personagem histórico ao mesmo tempo tão distante e tão controverso. Cada um fala uma coisa a respeito de Jesus, é muita confusão. Deus é Espírito. Deus não aparece de maneira física, palpável, tangível, não se comunica audivelmente com as pessoas. O Espírito Santo não atua na vida daqueles que não são crentes, então eles não têm a operação, a ação interna do Espírito Santo nas suas vidas para se converterem à Bíblia. Eles têm a Bíblia, as pessoas têm acesso às Escrituras, mas a Bíblia não é interessante, não é atraente. Então as verdades da Palavra de Deus continuam fechadas para essas pessoas. E a igreja? Quando eu falo igreja, a igreja evangélica brasileira, de modo geral, ela está com um nível de credibilidade lá embaixo. São inúmeros os motivos. Em primeiro lugar, a igreja, mais do que nunca em nossos tempos, está vendida à política. Hoje, uma ala da igreja está mais preocupada em se vincular à política e aos políticos do que realizar a obra de Deus. Nós temos uma igreja mergulhada em práticas místicas, misticismo puro. Você vai à igreja evangélica, você encontra ali objetos sagrados, rituais de poder, pessoas ungidas que podem te abençoar. Quase que você não vê mais diferença entre igreja evangélica e um centro de macumba. A igreja também está dividida, polarizada, tanto no nível maior, com as suas repartições e denominações que disputam entre si, e até falam mal umas das outras, quanto num nível pequeno, quando uma igreja mesmo pequena, ela tem muitas divisões, as pessoas saem, se dividem, entram em atrito, ela está dividida. A igreja também carrega uma fama de desonestidade, oferecendo uma mensagem desonesta, uma mensagem falsa de prosperidade, de cura, de triunfalismo. E muitas pessoas vêm em busca desse discurso, não encontram o que foi prometido e saem da igreja com raiva. A igreja também está manchada pelo mundanismo. A igreja está diluída e se diluindo com o mundo, se misturando com o mundo, abraçando os valores do mundo, as práticas e os costumes deste mundo. Então, como que as pessoas vão se achegar a Cristo numa situação como essa?
Tem uma história muito interessante de um grande circo que se instalou numa cidade, nos arredores da cidade. E no dia antes da estreia, o pessoal do circo estavam todos prontos, acrobatas, os mágicos, os trapezistas se preparando já para o espetáculo, quando começou um incêndio. E o palhaço também já estava trajado, todo pintado, não pensou duas vezes, do jeito que ele estava, correu para o centro da cidade em busca de ajuda e desesperado, gritando por socorro na praça pública, e para surpresa dele, ele pedia por ajuda e as pessoas davam risada dele. E quanto mais alto ele gritava, quanto mais ele esperneava, mais as pessoas riam e se divertiam. Estavam pensando que o palhaço estava fazendo palhaçada, uma propaganda engraçada para atrair as pessoas para o circo. Chegou uma hora que o palhaço já estava exausto, desesperado, caiu de joelhos e disse: pelo amor de Deus, nos ajudem. E ele já estava chorando. O circo está pegando fogo. As crianças davam risada e os mais velhos ficavam admirados. Nossa, esse palhaço é um bom ator, ele consegue até chorar. E no final da história, o circo foi destruído pelas chamas. Qual que é a moral dessa história? É que se a igreja perde o seu testemunho, ela também perde a sua credibilidade. Ela perde a chance de falar, ela perde o respeito das pessoas e ela é tida como um palhaço. Então eu pergunto para você e para mim, que evidência plausível e que razões concretas as pessoas de fora têm para se achegar a Cristo? A resposta é você. A resposta, eu. Nós nos tornarmos verdadeiros e bem-sucedidos influenciadores do Evangelho. A pergunta é, olhando para esse texto, como ser um influenciador cristão bem-sucedido? Olha, você não precisa ser pastor, missionário, obreiro, ungido, nada disso. Você não precisa ser um bom cantor, tocar violão, não. Você não precisa ser craque nas redes sociais, bombar nas redes sociais, falar bonito, não precisa expulsar demônios, não precisa curar enfermos, não precisa saber orar com poder, imposição de mãos, profetizar. Você não precisa de nada disso. Paulo apresenta 3 competências, 3 práticas, para todos nós sermos influenciadores cristãos bem-sucedidos no nosso tempo. A primeira dessas 3 características é que o influenciador cristão, ele precisa viver sabiamente. Paulo diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Primeira coisa, seguidor de Jesus, é exigido de você um papel e uma função a ser cumprida no mundo que você vive, entre as pessoas com quem você convive. Você não está nesse mundo para ir junto com a correnteza do rio do mundo, nem para passar por aqui despercebido. Você tem um papel, você tem uma influência, você tem um impacto que precisa causar. Você e eu temos uma dívida para com os de fora. E que dívida que temos? Uma dívida que diz respeito à nossa conduta. Sejam sábios no modo de agir. A palavra ser sábio no procedimento é ser sábio na maneira de conduzir, de se comportar, de caminhar, de viver a vida no meio das pessoas que não são de Cristo. Conta-se que nos anos 60, uma igreja evangélica, ela foi bastante perseguida, criticada, caluniada no sul do Brasil, pelos meios de comunicação da época, porque estavam desgostosos com uma campanha evangelística que a igreja estava realizando. E estavam descendo a lenha na igreja. Então um homem foi para uma rádio importante da cidade defender os crentes. E sabe qual foi a defesa que esse homem fez? Na rádio ele disse assim: eu estou defendendo os crentes, estou defendendo essa igreja, porque os crentes são os melhores funcionários que eu tenho. Será que todo empresário, todo gerente poderia dizer isso dos empregados evangélicos hoje em dia? É disso que Paulo está falando. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. A palavra sabedoria significa conhecimento e prática das exigências de uma vida devota e justa aos olhos de Deus. Significa viver uma vida com seriedade, com prudência, que são adequados
num relacionamento com as pessoas que não são de Jesus. Tiago capítulo 3, 13 diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Sabedoria tem a ver com uma boa conduta. O verso 17 vai dizer assim: a sabedoria lá do alto, a sabedoria de Deus, é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria que devemos exercer na vida diária entre as pessoas. Houve um depoimento simples, mas muito contundente, muito convincente, lá na China, que foi dado a respeito de um cristão. Os compatriotas não cristãos disseram assim sobre ele: não há diferença entre ele e o livro. E o livro a que se referiam é a Bíblia. Esse testemunho de uma vida compatível com o que a Bíblia diz impactou aqueles chineses. Será que nós somos iguais ao que o livro sagrado diz? Ou a nossa vida é diferente daquilo que encontramos nas Escrituras? Interessante que Paulo diz assim: nós estamos vivendo entre os de fora. Perceba que os que não são crentes são chamados de os de fora. Os que são de fora, ou seja, ainda não estão no reino de Cristo, ainda não pertencem à fraternidade de Cristo. Há sim uma linha, uma risca, ainda existe essa linha que divide e sempre existirá essa linha que divide os salvos dos perdidos. É importante ressaltar isso porque nós vivemos numa época de diluição, de mescla. A igreja, os crentes, e você vê isso no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, nos canais de YouTube, por aí vai, a igreja se tornando cada vez mais parecida com o mundo. E eu não me refiro à semelhança em questões de forma, em questões de roupa da moda, questões de estilo musical, estilo pessoal, questões decorativas, uso de tecnologia, não. Isso aí nós somos de uma mesma cultura, de uma mesma realidade. O problema é quando a igreja ela se mescla com o mundo num sentido da essência, da moral, da crença e dos valores. O que a igreja segue? Quem a igreja segue? Quais valores sexuais, conjugais, familiares? Qual o padrão de linguagem que os crentes têm? Isso tudo tem se mesclado com o mundo, mas a Bíblia deixa essa linha bem clara. Existem os de fora e existem os de dentro. Há uma conduta irrepreensível que nós devemos levar enquanto estamos no meio do mundo. Evitando também práticas que são desnecessárias, que não servem para nada, que não ajudam em nada, que só levantam barreiras. Então não se trata apenas de uma conduta correta, mas de uma conduta sábia no sentido de evitar atrito. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim: se empenhe por viver tranquilamente. Olha só, crente, se esforça por viver tranquilamente. Cuidar do que é de vocês, trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora. Ser fiel à palavra sempre. E conquistar paz e respeito sempre que possível. Ter uma conduta discreta, santificada em primeiro lugar para honrar e agradar a Deus, mas também para silenciar toda a impressão errada que a gente possa causar entre os não cristãos. Sabe por quê? O mundo não perdoa. O mundo ele não perdoa nenhuma pisada na bola de um crente. Recentemente um pastor comentou, e é verdade, né? Se uma pessoa que roubou alguma coisa, ela é crente, a notícia que vai ser colocada no jornal é: evangélico rouba tal. Você não vai ver no jornal dizendo assim: espírita rouba, ateu rouba, etc. Mas quando é cristão evangélico, o mundo faz questão de colocar essa informação. Por quê? Porque de fato nós somos a comunidade de Cristo e temos um padrão de vida, ou devemos ter um padrão de vida diferenciado. Por isso a vigilância, enquanto estamos convivendo com descrentes, tem que ser redobrada. Caso contrário, ao invés de bom testemunho,
nós seremos pedra de tropeço, afastaremos as pessoas do Senhor, impediremos que elas se convertam, ao invés de aproximarmos essas pessoas do nosso Senhor. Para ser um bom influenciador cristão, em primeiro lugar, viva sabiamente entre os de fora. Segundo, o bom influenciador cristão, ele aproveita todas as oportunidades. O texto diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Aproveitar oportunidades, isso é, o que significa? O tempo que passamos com os descrentes, nós temos que transformar, redimir esse tempo em ocasiões úteis e oportunas. A palavra tem a ideia de redimir alguma coisa que está em posse de outro, pagando um preço. Comprar para si mesmo, para um uso próprio, para um outro uso. Essa palavra era usada lá nos mercados do mundo grego, é uma linguagem comercial de compra e venda. E a ideia é a gente comprar, resgatar o tempo que nós temos convivendo com pessoas nesse mundo, fazendo uso sábio e sagrado de cada oportunidade, de cada momento. Para quê? Para fazer aquilo que é bom e cristão. Para falar aquilo que é bom e cristão, de tal forma que isso seja uma espécie de rendimento, de lucro que nós obtemos no uso do nosso tempo. Há momentos, e todos são momentos, em que são oportunidades para produzir um lucro eterno. Então você vai pegar uma conversa, um tempo de conversa, que vai ser uma conversa fútil, sobre política, sobre falar mal do patrão, sobre falar mal do casamento, sobre falar bobagens e piadas ou conversar sobre futebol. Você vai transformar esse momento, essa conversa, em um tempo voltado para Deus, para levar os pensamentos a Deus e para as pessoas se voltarem para Deus. O crente precisa tratar o tempo como algo valioso, uma dádiva valiosa que não pode ser desperdiçada, que tem que ser muito bem aproveitada. O tempo que temos precisa ser repensado. O que estou fazendo com essa preciosidade que Deus me deu, chamada tempo? Que tal redimir de usos que não levam a nada e usá-los para ações úteis, conversas úteis, frutíferas e lucrativas? Isso se chama mordomia do tempo. Mordomia de algo que Deus nos dá. Investir nossas energias em conversas e afazeres espirituais que vão ser testemunho de Cristo e que vão atrair as pessoas para o reino de Cristo, para a igreja, para a Bíblia, para a comunhão, para a experiência espiritual. Sabe, todos os nossos momentos no dia a dia, eles já estão pré-determinados ao desperdício. Isso é, já estão destinados a serem gastos futilmente. Cabe a você ter inteligência e sabedoria de redimir esses momentos, estando sempre preparado para ter uma palavra boa para cada circunstância, para cada conversa. Sempre preparado para um ato de serviço, um ato de bondade, uma palavra de fé, uma palavra de vida com Deus, uma palavra sobre experiência espiritual com Deus e, acima de tudo, uma palavra e uma comunicação e um anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não somos chamados para usar a fantasia de crente uma vez por semana. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Conta-se a história de um domingo à noite de carnaval, um carnaval antigo, na época em que as pessoas se fantasiavam, se fantasiavam de palhaço, homem se fantasiava de mulher, mulher de homem, se fantasiava de jogador de futebol, de bombeiro, etc. Um rapaz evangélico que nunca tinha dito nada no trabalho dele, na empresa dele, nunca tinha dito nada sobre sua fé, sua crença em Jesus, estava indo para a igreja de terno, gravata e uma Bíblia bonita e grande debaixo do braço. E de repente ele passa e é visto por colegas do trabalho, colegas da firma. Os seus colegas já estão bêbados, sentados na mesa do bar, curtindo o carnaval. Um deles olha para o rapaz e aproveita para provocá-lo e diz assim: ô meu amigo, que beleza essa sua fantasia de crente, hein? Vem aqui, vamos tomar um pouquinho de cerveja com a gente.
Uma brincadeira que tem o seu fundo de realidade. Visto que esse rapaz não aproveitava as oportunidades do dia a dia para falar da sua fé, quando ele foi visto de terno e gravata, acharam que ele estava apenas usando uma fantasia. Então, na prática é isso. Temos que transformar nossas situações corriqueiras, até situações, momentos pecaminosos, em momentos de bom testemunho, impacto positivo, abençoar pessoas. Fale do seu Deus com todas as pessoas que você puder. Fale da importância da Bíblia na sua vida. Fale para as pessoas do quanto você ama a sua igreja. Fale para as pessoas de como Jesus tem feito diferença para você, sobre onde você encontrou perdão dos seus pecados. Ofereça oração pelas pessoas. Eu li o testemunho de um pastor que ele disse que ele sempre que se encontra com alguém fazendo um serviço doméstico, alguma coisa no dia a dia, no final da conversa ele oferece para a pessoa uma oração. Ele pergunta se a pessoa deseja uma oração, e essa tem sido uma ótima maneira de iniciar conversas espirituais. O influenciador cristão bem-sucedido, então, em primeiro lugar, ele vive sabiamente. Em segundo lugar, ele aproveita as suas oportunidades. Em terceiro lugar, ele fala sempre de forma agradável e cuidadosa. Conta-se, inclusive, de uma mulher que entra apressada em casa na hora do almoço e grita para o marido: marido, rápido, pega o esparadrapo, enfaixa bem o bico do nosso papagaio. Rápido, rápido. Mas por que isso, mulher? O que está acontecendo? Ele não está entendendo nada. E ela explica: não, é que o pastor avisou que daqui a pouco vai chegar para conversar com a gente e ele vai almoçar com a gente. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, não só para esconder do nosso pastor, mas porque a Bíblia diz assim, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. As nossas conversas, o nosso falar, que os nossos papagaios ouvem e repetem, precisam ser agradáveis, temperadas com sal, ou seja, amistosas, de bom gosto, para que tenhamos uma resposta certa para cada pessoa. A palavra agradável, conversas agradáveis, tem a ver com nós falarmos apenas aquilo que é saudável, amável, aquilo que é sensível, aquilo que tem propósito, objetivo, é elogiável, é digno, é verdadeiro, é amoroso, é atencioso e puro. Significa fazer uso da palavra em graça e com graça, falar de maneira atraente, que provoque uma reação agradável nas pessoas ao invés de antipatia, que desperte o interesse dos ouvintes, das pessoas, nas coisas de Deus. Então, para-choque de caminhão tem um monte de frase, e uma das frases que eu já vi é essa: língua afiada separa bons amigos. Nós não podemos ter língua afiada que causa separação. A nossa maneira de falar precisa gerar aproximação. Paulo também diz que a nossa palavra tem que ser agradável e temperada com sal. O falar do cristão deve atuar, deve exercer a função abençoadora no sentido do sal dar sabor para os outros. E também uma influência purificadora no sentido do sal conservar, higienizar, limpar. As nossas palavras precisam purificar a sociedade, o meio onde vivemos. O sal, ele agrada o paladar quando ele é combinado com a comida na quantidade certa, despertando o apetite. As palavras dos crentes devem despertar interesse, devem ser atraentes, devem ser bem pensadas, até com uma certa astúcia e sagacidade, no sentido de atrair o interesse do descrente para o Evangelho. E o sal também higieniza, como vimos. Você coloca um pouco de sal no machucado para você ver, dói para burro, mas é porque está fazendo uma asepsia, uma purificação ali. As nossas palavras precisam ser palavras que não combinem com conversas profanas, conversas sujas. As nossas palavras têm que ser benéficas e sadias. Nós temos que compartilhar sempre boas ideias inteligentes e santas. As palavras do cristão têm que ser verdadeiras, oportunas, edificantes, agradáveis.
Uma frase que diz assim: você pode se lamentar muitas vezes por ter pronunciado uma palavra indelicada, mas nunca se lamentará por ter pronunciado uma palavra bondosa. As nossas palavras bondosas sempre serão palavras bem faladas, das quais não nos arrependeremos. O texto no final diz assim: para que saibam como devem responder a cada um. À medida que eu uso palavras agradáveis e temperadas com sal, eu estarei tendo um falar que revela graça, cordialidade e pureza, que vai ser atraente e que vai ser um trunfo para o Evangelho. À medida em que eu me relaciono com diferentes tipos de pessoas, em casa, no trabalho, na rua, na cidade, na sociedade. Qual que é a ideia aqui? Aproveitar bem cada conversa, cada diálogo, não com o objetivo de derrubar a pessoa num debate, num argumento, ganhar uma discussão, engrandecer a mim mesmo, falando bem de mim, menosprezando o outro, falando mal dos outros. Não. O objetivo central de todas as nossas palavras é trazer as pessoas para Cristo, trazer as pessoas para uma experiência espiritual com Deus. Por isso que tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim: abra os seus ouvidos a Deus antes de abrir a sua boca para os outros. Abra bem os seus ouvidos para Deus antes de você abrir a sua boca para os outros. Nós precisamos nos encher de Deus, das coisas de Deus, para que então falemos algo para os outros. Queria terminar essa reflexão dizendo que você tem um chamado. O seu chamado, a sua convocação é para ser um influenciador. Não esses influenciadores digitais de moda, beleza, viagem, turismo e futilidades, não. Influenciar pessoas com o Evangelho e para o Evangelho de Cristo, para a causa de Cristo. Não podemos ser palhaços de circo que não são levados a sério. E como que nós fazemos isso? Vivendo de maneira digna, de maneira que estabeleça a credibilidade da fé cristã, aproveitando todas as oportunidades para proclamar o Evangelho, vivendo sabiamente com os que são de fora, em primeiro lugar, aproveitando bem as oportunidades, em segundo lugar, e em terceiro lugar, falando de maneira agradável e cuidadosa para dar uma palavra adequada para cada um. Que Deus nos abençoe nessa missão que Ele nos deu de impactar o mundo como influenciadores da fé cristã. Gostaria de orar por isso, vamos falar com o Senhor. Obrigado a Deus por nos chamar, nos convocar para uma tarefa tão santa, tão grandiosa, para a qual nós somos incapazes de cumprir. Somente com a ajuda e o poder do Teu Espírito nós poderemos exercer essa função de influenciarmos esse nosso mundo para Cristo, impactar esse mundo com o Evangelho. Dê-nos, a Deus, palavras de sabedoria, dê-nos prudência nas oportunidades do dia a dia e, acima de tudo, que possamos levar uma vida íntegra, vida para a qual as pessoas olhem e vejam Cristo, vejam a presença do Senhor, vejam a Tua palavra em ação nas nossas vidas. Usa a Tua igreja para abençoar esse mundo em nome de Jesus. Amém.